eu vou abrir um negócio, eu juntei uma grana, e aí eu vou fazer meu CNPJ, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e ela tava lá com o planinho dela todo feito, né? Aí eu olhava e falava assim, olha, cara, eu já vi empresários o suficiente pra saber que esse cara não dura um ano. Isso traz outra lente, né? É isso. Porque às vezes a gente vê aquela empresa, nossa, essa empresa que é super legal, puta posicionamento e tal. Você que é o contador, você fala, puta, isso aqui tá tudo furado por dentro, cara. Exatamente. E acontece, né, cara? Às vezes, tipo assim, pô, você olha a rede social da empresa e fala, cara, isso aqui é um paraíso. Só que quem sabe que tá lá dentro, as finanças, o balanço, puta, cara, tá dando um puta prejuízo às vezes. Nossos dias estão muito contados. Eles estão contados não só pela inteligência artificial, né? Se você imaginar que a gente está evoluindo em termos de ERP, em termos de e-government, né? Que é o governo fazendo a própria conta. O governo hoje é cálculo simples, a gente não calcula o simples. A gente manda os dados e o governo devolve o simples. Na reforma agora, isso vai se expandir para tudo. Então, assim, a tendência é que o contador perca esse papel de ser o calculador do imposto, né? Ele vai ter um outro papel, mas o calcular não vai ser, e o escriturar cada vez menos, né? Tudo está sendo gerado automático e tal. E aí, quando entra uma inteligência artificial no meio, Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Mooncast, este que vai ser o maior podcast de marketing e vendas para escritórios de contabilidade em todo o Brasil. Não só marketing e vendas, gestão, estratégia, a gente vai falar muito sobre negócios e empreendedorismo na contabilidade. Hoje é um dia muito especial, estou com um amigo, um cara que eu conheci no circuito de eventos, depois a gente descobriu amigos em comum e trocou ideia, agora é cliente. Muito obrigado por ter vindo aqui hoje, Álvaro. Muito bom ter você aqui com a gente. Vai ser um papo muito bom, a gente vai conversar bastante sobre inteligência artificial, tecnologia, coisas que você domina muito, mas antes, só se apresenta aí pra turma. Quem não te conhece, quem que é o Álvaro? Pessoal, sou Álvaro Castro, sou empresário contábil, já oficialmente desde 2008, né, mas sou segunda geração, meu pai iniciou bem antes disso, e costumo me considerar um outsider, porque, como muitos, eu tive um pai empresário contábil, Sim. Né, mas eu não queria estar lá. Então, eu só de fato iniciei o trabalho quando ele veio a faltar. Entendi. O que foi muito ruim, porque né, eu não tinha experiência nenhuma para gerir um negócio, para fazer as coisas. Sabia contabilidade, estudei, mas... Por outro lado, foi muito legal, porque eu passei todo esse tempo, né? O meu pai veio falecer, eu tinha 28 anos. Fazendo outras coisas e vendo outras referências. Então... Eu considero, assim, um perfil que difere um pouco do empresário tradicional. Contábil tradicional, concordo com você. São 17 anos. Desde 2008 pra cá, 17 anos. Pelas nossas contas, se tudo der certo, é isso aí. 17 anos. Cara, pergunta pra você, Álvaro. Eu faço a pergunta pra todo mundo que vem aqui. 17 anos. Você que experimentou outras coisas, tem aí talvez uma versatilidade maior, como você acabou de falar. O que esses 17 anos como empresário de contabilidade te ofereceram de aprendizado e conhecimento nessa cadeira de empresário contábil que você só teria nela? Se você tivesse em outra cadeira, em outro nicho, em outro mercado, você não teria. Mas por estar na cadeira de empresário contábil, você teve tarará de aprendizados. Eu não sei dizer se é de empresário contábil. Certo. Mas, naquela época, eu tinha uma outra carreira, né? Eu tinha uma carreira mais artística, tocava... Né, toco bateria, legal. Fotografava, design gráfico, um monte de coisa. Sim. E eu estava muito frustrado na ocasião. Por quê? Porque eu cheguei à conclusão de que, na minha cabeça, nessas áreas, você só conseguia ganhar dinheiro e, né, ter sucesso se você fosse uma pessoa muito política. Se você fosse uma pessoa de muitos contatos e se você tivesse os contatos certos, que de nada adiantava você ser o melhor músico do mundo, o melhor fotógrafo. Porque eu conhecia, e eu não tô nem me colocando nesse lugar, os melhores que eu conhecia não conseguiam espaço. Não conseguiam. Cara, o melhor guitarrista que eu conheço, cara, tá aqui fazendo uma gig pra ganhar um negocinho, cara. Que complicado. Mas assim, agora que eu vou ter que encarar a contabilidade... Agora vai ser muito bom, porque não tem balanço bonito.
Uhum. Entendeu? Não tem... Pô, esse teu balanço aqui, que design. Não, ele tá pragmático, certo, né? ou ele está errado. Entendeu? Ou ele tá certo ou ele tá errado. Não tem critério subjetivo. Esse era o meu problema na época. Era tudo muito subjetivo. O trabalho que eu achava que, esse aqui foi o melhor que eu já fiz, a pessoa olhava e falava, mas não gostei disso, mas não gostei daquilo, mas a cor não tá legal, entendeu? Cara, legal. E cara. o trabalho que às vezes eu achava medíocre, fazia um sucesso, o pessoal gosta. E na contabilidade não ia ter isso. Na contabilidade era só fazer o certo e tudo daria certo. Uhum. E aí, 17 anos depois, eu descobri que para um escritório de contabilidade ter sucesso, você precisa de muita política, conhecer as pessoas certas e tudo aquilo que eu achava... Que não precisaria em nenhum momento. que não precisaria. E eu fico pensando que o Álvaro de 2025, se resolvesse ser baterista, daria certo hoje, entendeu? Sim. Porque a condição técnica, modéstia à parte, eu toco direito. Uhum. E fazer os contatos e tal, eu consigo fazer. No final, você tem que fazer de É o que toda me maneira. trouxe pra sentar aqui contigo hoje, entendeu? Faz sentido. Então, assim, a cadeira de empresário de contabilidade, ela me trouxe a oportunidade de conversar com muitos empresários. Nem todos os negócios te dão essa oportunidade. Sim. Acho que esse é você conviver com o empresário, porque o nosso cliente, ele é um CNPJ e numa empresa pequena média, o seu contato é direto com o dono. Sim. Porque muitas empresas trabalham para outras empresas, mas não têm acesso ao dono da empresa, né? Sim. Ou até mesmo as informações... As informações sensíveis do negócio. E é engraçado, porque isso traz outra lente, né? É isso. Porque às vezes a gente vê aquela empresa, nossa, essa empresa que é super legal, puta posicionamento e tal. Você que é o contador, você fala, puta, isso aqui tá tudo furado por dentro, cara. Exatamente. E acontece, né, cara? Às vezes, tipo assim, você olha a rede social da empresa e fala, cara, isso aqui é um paraíso. Só que quem sabe que tá lá dentro, as finanças, o balanço, puta, cara, tá dando um puta prejuízo às vezes. Não, e hoje pra mim, por exemplo, assim... já teve época que a pessoa sentava na minha frente e falava, não, porque eu vou abrir um negócio, eu juntei uma grana, e aí eu vou fazer meu CNPJ, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e ela tava lá com o planinho dela todo feito, né? Aí eu olhava e falava assim, olha, cara, eu já vi empresários o suficiente para saber que esse cara não dura um ano. Você vai começar a ter um sensor aranha, né, do que funciona, do que não funciona, você mais ou menos começa assim. a tá ali, cara, isso que ele quer fazer não vai dar certo. Aí você pergunta, você fala? Não falo. Não. Acho que nem é o teu lugar, né? É aconselhar, beleza, né? Eu talvez não, eu certamente nesses momentos, muitas vezes eu tentava apontar, olha, você talvez tenha problema com isso, você devia ter atenção àquilo, entendeu? Sim. Você precisaria disso. Tenta assim dar um direcionamento para ver se não vai tropeçar, né? Mas o perfil do empreendedor, ele é um perfil característico, né? E é possível você moldar isso. Isso não precisa ser uma coisa que nasce com você. Uhum. Mas, certamente, se você não está com um perfil empreendedor legal, a sua empresa vai patinar muito. Sim. Vai patinar muito. Até você, se conseguir, pegar isso. Cara, isso que você trouxe, gostaria de dar um pouco de zoom. Não o que você trouxe agora por último, mas eu queria entrar um pouquinho mais nesses detalhes da sua construção como empresário. Queria voltar um pouco para isso. Cara, você está há 17 anos nesse mercado. Eu acho que isso que você falou conecta até com o que outras pessoas já me disseram aqui, meio que você vira um pouco um sommelier de CNPJ, né? Começa a saber isso aqui é muito bom, isso aqui não é tão bom. Cara, o que te interessa hoje na contabilidade? Se você é um cara muito ligado em algumas frentes. Pô, a gente estava subindo agora aqui pro estúdio, você me mostrou um aplicativo que você fez, que você programou. Então, assim, cara, eu vejo que são interesses fora, né, do trivial dentro de um empresário de contabilidade. O que te interessa hoje, dentro de tudo que você já viu, o que mais te interessa como empresário contábil hoje? Cara, como empresário contábil, eu diria o seguinte, e eu tenho dito isso muito, viu, Matheus? Muita gente teve uma trend antes da pandemia. Eu não sei você, mas as minhas coisas assim são muito antigas quando são antes da pandemia. Isso aí foi antes da pandemia. Um marco, né? Antes da pandemia, 17, 18, tinha uma trend muito forte de a contabilidade vai acabar.
Sim. Cara, você sabe que eu fiz um vídeo recentemente sobre isso. E Que ela enfraqueceu ultimamente. Enfraqueceu. Eu tô afinado nesse assunto, porque eu fiz um vídeo outro dia, é bem recente, que eu peguei vários cortes de diversos influenciadores fazendo essa menção, que era um estudo da Ernst Young, da UI, de 2016, que falava que a contabilidade ia acabar em 2025. Então era um estudo da UI. E aí eu fui reagir a isso, falei, cara, não é bem assim, pelo contrário, a reforma tributária vai servir de oportunidade, mas eu sei bem o que você tá falando. Então, beleza. Então, assim, rolava essa trend, assim, que a contabilidade vai acabar. Eu me lembro que isso era tema até de grandes seminários do CRC, assim, era uma preocupação Foi levado geral. a sério, né? E hoje, isso deu uma certa esfriada. Total. E hoje o discurso a contabilidade não vai acabar. Sim. A contabilidade. Nós passamos daquilo e chegamos num momento onde ficou claro que a contabilidade não vai acabar. Sim. Mas eu discordo. Eu acho que a tarefa contábil de gerar números, né? Porque assim, se você perguntar para um advogado o que ele acha do contador, ele acha que o contador é um gerador de número. É um gerador de dados para ele se sentar com o administrador da empresa e tomar decisões. Nós, contadores, nos colocamos no local de, cara, a gente pode te ajudar a conduzir a sua empresa, mas fora da nossa profissão, o pessoal é um pouco diferente. Então, se a gente enxergar como esse pessoal enxerga, ou seja, nós somos os geradores do número, nossos dias estão muito contados. Eles estão contados não só pela inteligência artificial, né? Se você imaginar que a gente está evoluindo em termos de ERP, em termos de e-government, né? Que é o governo fazendo a própria conta. O governo hoje é cálculo simples, a gente não calcula o simples. A gente manda os dados e o governo devolve o simples. Na reforma agora, isso vai se expandir para tudo. Então, assim, a tendência é que o contador perca esse papel de ser o calculador do imposto. Né? Ele vai ter um outro papel, mas o calcular não vai ser. E o escriturar, cada vez menos, né? Tudo está sendo gerado automático e tal. E aí, quando entra uma inteligência artificial no meio, a gente costumava dizer, e isso estava, eu acho que muito bem estabelecido, que quem escritura está com os dias contados. E o último discurso é esse. Mas eu estou indo além, cara. O analista está com os dias contados. Analisar é uma tarefa que a inteligência artificial já faz melhor do que a gente. Talvez ainda não está popularizado, mas fora do popular, né, se você entrar em máquina grande e tal, isso já é uma coisa que ela é melhor do que o ser humano, fato. Então eu diria que se o papel do contador não passar a ser fazer com que o empresário consiga melhorar o seu negócio através de automação, através de tomar decisões que vão ser analisadas pela IA, mas vão gerar decisões que ele tem que tomar, né? Que a IA vai dizer o que ela acha. Sim. Mas no final alguém tem que decidir. Ele tem que decidir. E o empreendedor normalmente é muito despreparado, a grande maioria. No geral. No que se refere a gestão de finanças, ele tem lá o sonho dele. Os indicadores mostram isso, né? Ele é mal preparado no sentido de preparação... Técnica mesmo até, né? Técnica mesmo. E os que são bem preparados voam, né? Eu estava assistindo, por exemplo, o Rony, da Reserva, né? Ele conta lá, o pai dele era louco das planilhas e isso foi uma fortaleza para ele, entendeu? Talvez se ele não tivesse tido esse pai... Sim. Ele não tivesse... Ainda mais um varejo, margens estreitas. Ele voou, entendeu? Então, assim, os caras que crescem normalmente são os que dominam seus números, auxiliados por um contador ou não. Mas que nós, contadores, enquanto assim, profissão, enquanto aquilo que a gente estudou para saber, teoricamente, somos muito mais preparados, isso é um fato. E tem o outro lance, que é a gente estar em contato com muitos empresários ao mesmo tempo. Sim. E isso ajuda. E você, empresário de contabilidade, tá inclusive com a camiseta linda aqui da EC Rio, né, cara? Ficou muito bonita essa camiseta. Ficou legal, né? E me conta então, uma vez que você enxerga isso, que você acabou de colocar, como é que você, Álvaro, empresário contábil, olha
para essas mudanças necessárias e qual a ordem de prioridade para você primeiro? Porque eu entendo que tem duas vias aqui, não sei se você vai concordar. A primeira é eu automatizar para continuar sendo competitivo ou para ser mais competitivo, falando mesmo de ganho de eficiência. Sim. A outra é gerar valor, que aí acho que... Inovação, exato, é gerar valor, é talvez mudar um pouco o papel e eu diria que dentro dessa inovação cabe outros produtos. Outros serviços, outras formas de ofertar, né, contabilidade, não só como contabilidade. É o que eu enxergo, talvez, de bate-pronto. Como é que você se prepara diante dessas frentes? O que você acha que é prioridade nesse momento? O que você está tratando como prioridade? Pois a empresa, por exemplo, ela tinha esse nome daqui, contabilidade. Uhum. E isso já foi alterado, né? Hoje é inteligência contábil. Ou seja, é usar a contabilidade para trazer inteligência para o negócio do cliente. Uhum. Eu não vou ser hipócrita e dizer para você que eu consigo entregar isso para toda a nossa carteira. Claro. Primeiro porque é uma transição. Uhum. Né? O cliente mais antigo, ele não está esperando isso. Eu vou primeiro ter que mostrar a ele que eu sou capaz de ir além de entregar aquele básico. Sim. Mas a gente tem, quando busca um novo cliente, buscado com essa pegada. De vamos te ajudar de forma mais 360. Tá, o que é ajudar de forma mais 360? Dá exemplos aí pra turma. Eu entendo assim, que tudo que se refere a back-office de uma empresa eu também vejo meu negócio. Algo por aí também. Entendeu? Não é o core business do cara, tá dentro do meu negócio. Eu posso ajudar, se eu não tô ajudando, eu deveria ajudar. Não necessariamente pessoalmente, mas talvez com uma gangue aí, com um hub de empresas que atuam juntas. Sim. Né? Mas claramente, se é back-office, tá no meu quadrado. É oportunidade. Cara, sabe que eu tava pensando, refletindo sobre isso até com um dos meus sócios um outro dia, né? No ano passado a gente fez uma adaptação, uma implementação de um plano de cargos e salários na Moonflag, né, pra galera. E, pô, trabalho muito fera. Top, assim, e gera muito valor, sim, né, pra quem tá dentro da empresa e tudo mais. Cara, e esse é um produto que é perfeitamente... É RH, né? RH é perfeitamente cabível, porque é uma consultoria. E normalmente a gente só tá com folha. É uma implementação no sentido de, cara, steps, isso já conecta com o DP, já mitiga eventualmente um ou outro risco que possa existir. Então eu acho que é um produto, com certeza, é potencial, né, pra absorver. Perfeito, perfeito. Eu enxergo que, sim, serviço de RH é algo que deveria estar no meu guarda-chuva. Não necessariamente com a equipe que eu tenho hoje, que isso eu acho que é um grande erro, viu? Tá. Esse é um grande erro. Botar um novo produto pra uma pessoa que não tá acostumada a executar. Exatamente. Você tem a pessoa que ela faz o... Você é a favor de fazer com o terceiro ou a favor de contratar alguém pra implementar do zero? Cara, depende do produto. Tá. Né? Muitas vezes você tem uma pessoa na equipe que ela tem um pouco desse sentimento. Vou estar no caso do DPRH, né? Por exemplo, às vezes você tem uma pessoa que está ali no seu DP, mas que ela curte RH, ela se interessa, ela tá... E aí talvez seja uma oportunidade de você, cara, vamos começar uma frente aqui? Isso, é até uma parada motivadora, né, pra pessoa. Mas para isso acontecer, para mim não dá para tipo assim, olha, nas horas vagas você faz isso aqui. Concordo. Porque se começar assim, cara... A tendência é que não funcione, né? Não vai funcionar. Eu vou além, cara. Uma coisa que eu tô sentindo lá na empresa e eu comecei a fazer, a gente começou a categorizar clientes. Tipo uma clusterização. Então a gente tem o cliente Smart, o cliente PME e o cliente Corporate. Smart. E Smart é um eufemismo para dizer que é um serviço muito capado, né? Muito básico. Certo. E aí a gente dá esse nome Smart porque é esperto, né? Smart é esperto. Né? É esperto você pagar pouco porque você não precisa de muito. Né? É eficiente, vamos botar assim. Então o cliente... Onde talvez aqui o grande atributo seria mesmo o preço frente aos outros. Ele é o mais barato com uma entrega mais padronizada. Beleza. Então, assim, como é que eu diferencio? Tem muita diferença entre os três, mas eu vou te dar o que eu acho que é o que eu determinei ali, que é o guia. O guia é o seguinte: quando um cliente te pede algo que não é
Inclusive aconteceu com um flag recente, eu não sei se chegou a notícia com você. Conta aí. Que o cliente não quer seguir o teu padrão. Certo. Você tá sabendo? Tô. Então o cliente não quer seguir o teu padrão. Certo. Se o cliente Smart não quer seguir o meu padrão, tchau e benção. Não tenho o que fazer. Ou seja... Não é vantajoso pra mim me adaptar. Eu vou te dar um exemplo que não é um exemplo de verdade. E o pessoal que está assistindo assim, não é uma realidade pra gente, mas só para ter um exemplo. Vamos dizer que o meu cliente Smart, ele não quer pagar no dia 5, como todo mundo. Eu falo para ele, não. Você não mas eu quero ir embora. Paciência. O nosso pacote Smart não te atendeu. Entendi. A não ser que eu entenda que todos os Smart se beneficiam com isso. Né? Mas provavelmente eu não vou dar várias datas, eu vou mudar a data. Se eu perceber que o 5 não é bom. O cliente PME, ele pede a mesma coisa. Eu vou dizer com ele, não, tudo bem, você pode pagar dia 5, dia 10, 15 ou 20. Sendo que se for depois do dia 5, você paga antecipado. Essa é a regra nossa. Entendi. Por quê? Porque um contador começa a trabalhar no dia 1º de janeiro, eu já estou recebendo dia 5 do mês seguinte. O cara ainda quer me pagar mais pra frente, né? Então, aí é 20 do mesmo mês. Isso é uma dica até muito importante, né? Que muita gente às vezes dá muito prazo pro primeiro pagamento, é um desencontro de fluxo de caixa grande, principalmente se você estiver escalando. Você imagina que você fala, não, eu sei porque eu vivi isso. Eu até hoje tenho um resquício disso, onde eu tô pobre no dia 10 e tô rico no dia 20, entendeu? Porque descasou o financeiro. Mas hoje a gente tenta consertar isso, cada vez conserta mais. Mas basicamente, num serviço de contabilidade, se eu começo a trabalhar para você 1º de janeiro, eu tenho que pagar a folha de pagamento que trabalhou para você no começo do mês seguinte. Certo. E aí você só vai me pagar no dia 20. Aí você não me pagou, porque você não me pagou. Aí a gente vai suspender o serviço depois da segunda que não tá paga. A segunda que não tá paga, eu estou trabalhando para você há 3 meses. 3 para 4. É isso aí. Então, assim, é uma coisa que é esse tipo de visão que eu acho que eu tenho que dar pro empresário, que o empresário não tá pensando nisso. E sabe o que é complicado, cara? Quando você, sei lá, se você vende para um cliente novo por mês, 3, 4, 5 clientes, show. Tipo assim, você vai sofrer, mas nem tanto. Agora, a empresa de contabilidade que tá com um programa de aceleração, que tá querendo, sei lá, aumentar muito o número de clientes, aumentar a base, isso pode ser morte. Porque, tipo assim, ele vai ter muito cliente entrando de uma vez só em inadimplência. Às vezes ele tem que contratar pessoas. A gente é prestador de serviço, a gente contrata na frente. Então eu contrato pessoas para manter o nível de serviço. Eu tô te falando, porque eu já tô trabalhando pra você há um mês, quando eu vou pagar por receber dinheiro. Entendeu? E aí nessa uma dessas vezes você contratou, eu fechei mais 3, 4 clientes. Cara, eu vou trazer mais um cara do departamento X. Você botou essa grana na frente, aí quando chegou ali na hora de receber, você não recebeu. Não, e você não recebeu, já são quase 2 meses que você está trabalhando. Então você já investiu 2 meses de folha, não está recebendo. Exato. Isso é complicado, cara. E aí... É muito complicado. Então o PME, eu vou dar opções para ele dentro do que atende. Certo. O cliente mas ainda corporate, com nível de restrições. Com restrições. Tipo assim, não, dá para fazer aqui, por exemplo, a gente... Né, eu conheço muito contador que fala assim, eu entrego o DAS no dia 5 para o cliente. Então, ou seja, bom, primeiro eu já questiono, né? Então você está muito automatizado, porque não dá para analisar todos os seus clientes até o dia 5. Sim. Análise. Não dá. Você está fazendo qualquer coisa aí. Mas se você falar dia 10, seria possível. Mas você está perdendo dinheiro também. Por quê? Porque lá no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos o ISS, acho que é mais massacrante do país. Qual a alíquota lá? Não é só a alíquota, vence no dia 3. Você nem começou o mês e já está devendo. Já tá... o imposto para o cliente, né? No dia 3. Então, os primeiros dias do mês, não estou fazendo simples. ISS na veia. Estou fazendo ISS. Depois o ICMS vem até o dia 10. Então, eu estou focado no... Porque é uma equipe só. Se eu não fizer assim... Eu tô perdendo dinheiro, você vai ficar gente ociosa. Sim. Então tá todo mundo focado até o ICMS. Então o simples começa a ser feito no dia 10. É quando eu vou botar a mão nele. Sim. Não é o fazer, que o pessoal vai lá, vai fazer tudo automático. E análise. Como é que você garante que não tá saindo nada errado? Tem que ter alguém observando. Então, ele pode estar pronto, mas precisa alguém liberar. Então eu começo ali no dia 10. Aí o cliente PME, às vezes ele fala, não, mas você podia me mandar o DAS no dia 5. Que o outro contador manda, não sei o que lá.
O cliente Smart, para começo, não tem essa conversa. Você vai receber até 2 dias antes do vencimento, contrato, gostou, não gostou. O cliente PME pede a mesma coisa. Eu falo com ele, cara, olha só, a gente tem uma esteira de trabalho, que não é bagunça, e que eu preciso fazer isso, porque para você ter o serviço de excelência, eu tô orgulhosíssimo, a gente fez o primeiro NPS no ano passado. Que legal. E tivemos 97% de 10 e 2 9s e um 8. Nossa, excelente, Foi cara. lindíssimo. Eu não esperava, sinceramente. O meu sócio até falou assim, você tá preparado porque você vai ouvir? Caraca, foi muito elogio. Então, pra gente ter um atendimento de excelência, que eu sei hoje pelo NPS, que não só sou eu que acho. Sim. Eu preciso gastar dinheiro, porque excelência Custa. Para que eu tenha um preço competitivo e entregue excelência, eu não posso me dar o luxo de não ser eficiente. Né? Eficiente para você, eficiente para mim. Com certeza. Então, cara, o Simples começa depois do dia 10, o PML me pediu. Eu falo com ele, cara, eu não consigo, mas eu tenho uma fila e eu te boto no começo. Flexibilizei, certo? Certo. E a gente lá não faz em qualquer ordem. Faz na ordem dos que fazem mais questão de receber mais cedo. Dos que não é um problema. Porque é isso que eu ia falar, que você trouxe um disclaimer aí dentro do que você trouxe que eu acho que é pertinente. Pô, o contador às vezes tem esse orgulho. Não, cara, dia 5 eu já mandei tudo. A minha pergunta é a percepção de valor do cliente que está recebendo isso no dia 5, ela justifica esse esforço? Pois é. Porque às vezes a sensação que eu tenho é que não. Até falando como cliente também. Eu vou além. Né? A sensação que eu tenho é que se você manda no dia 5, o número de clientes que deixa de pagar no dia 20 é maior. Porque ele esquece. Tá distante. Exatamente, cara. Exatamente. Eu também concordo. Normalmente a gente faz borderô semanal, entendeu? Tipo assim, então vai provisionar esse pagamento lá na frente. O cara não vai... E aí pra finalizar, o cliente corporate é o cliente que ele diz como quer e eu digo quanto custa. Certo. Entendeu a pegada? Sim. Então, não tem essa. 100% personalizado. Eu tenho cliente do segmento corporate que tudo que ele vai receber no mês está fechado no dia 5. Contábil, DP, tudo. Depois do dia 5 eu não trabalho mais para ele. Porque ele é gringo, ele tem um fundo investidor que analisa, né? Às vezes empresa pequena até, mas tem lá alguém por trás. Tem uma governança. E aí, beleza. Mas ele paga por isso. Cara, isso aqui é interessante. Claramente vai pagar no mínimo 3 vezes mais caro que um cliente que andou na esteira. E isso para mim é muito claro. Outro conceito que eu gosto, né? Não sei se é o papo de hoje aqui, mas... Cara, todo papo é o papo de hoje aqui. Outro conceito que eu gosto é o do SLA. Certo, né? Que é o Service Level Agreement. Né? Para quem não sabe aí, pessoal, é nível de serviço acordado. É isso aí. O que é nível de serviço acordado? Quando que você considera, Matheus, que a contabilidade está atrasada? Nós estamos em janeiro, 31 de janeiro. Em que dia que a sua contabilidade está atrasada? Que dia? No seu conhecimento. Putz, cara, deixa eu pensar. É que eu acho que tem os cortes, né? Então, por exemplo, se eu tô em 31 de janeiro... Faz da sua empresa, não do mercado. Beleza, 31 de janeiro. Eu esperaria, talvez, até fevereiro já conseguir ver um balanço do ano anterior. Final do mês seguinte, 30 dias. Final do mês subsequente. Mas eu também gostaria, talvez, de ter um panorama trimestral. Não esperar fechar o ano para eu ter acesso. Tipo assim, um panorama trimestral para mim seria importante. Mas 30 dias depois do fechamento do mês. 30 ou 60 dias, acho que para mim seria pertinente. 30 a 60. Perfeito. Final do mês subsequente. Final de fevereiro. Se eu for teu contador a partir de amanhã e a gente acordar que eu te entrego com 30 dias... Você considera que está em dia. Sim. Isso é SLA. Sim. Fizemos um SLA aqui. Fizemos um acordo, entendeu, pessoal? Fizemos um acordo aonde... Atendi a mim, atendi a você. Quando que eu te entrego e você considera que eu fiz o meu trabalho. Então, no meu entendimento, existe o prazo legal. Sim. Que a SCD lá para o meio do ano. Eu, graças a Deus, não acompanho mais isso. O seu prazo exato era maio, junho, por aí. É isso aí. Então, assim... Tem a ECD e a ECF, uma em seguida da outra, né? Isso. A ECF ela é do imposto, ela não é da contabilidade. Isso. A contábil é a que você faz o balanço. Então, a partir dali, você está atrasado para o governo. Legalmente falando. Mas entre você e o seu cliente, você está atrasado quando o combinado que vocês fizeram não for cumprido. E isso é um SLA. E muitos contadores erram isso. Por quê? Porque ele, quando é contratado, ele fala, cara, esse cliente é muito pequeno, ele não liga para essa contabilidade estar em dia. Eu posso entregar isso com 90 dias, com 60, uma vez por ano. Ele não liga. Aí você chega no final do ano e entregar para ele o anual, ele olha para você e fala assim, cara, eu te paguei o ano todo, você não me entregou, não sei o quê.
Mas se vocês tivessem feito o SLA de anual, você não estaria atrasado. Ele não estaria com expectativa. Então, é um alinhamento de expectativa, basicamente. Total. E aí, o SLA, ele é uma coisa que a gente tem lá na empresa que é combinada hoje. Então, quando o cliente entra, eu tenho o SLA padrão do Smart, que é 90. Qual que é a estrutura? O cara entrou, ele se tornou um novo cliente. Qual o primeiro papo? Rola um kickoff? Esse kickoff é onde alinha-se todas essas prerrogativas do contrato dele? Como é que é? Eu vou finalizar a questão do SLA e entro nisso na sequência. Então, assim, o cliente Smart, SLA dele é de 90. Show. E se ele quiser menos de 90, o que vai acontecer? Eu tenho que pagar um adicional. Não, pô. É Smart. Lembra do Smart? Não há essa possibilidade. Não há negociação no Smart. A sua resposta também está certa. Por quê? Eu posso chamar ele de PME agora. Exato. Ele pode migrar de plano, não? Ele vai migrar de plano. Mas ele não vai ser mais Smart. Tá. O Smart é o cara que aceitou o 90. Ele aceitou todas as minhas regras. Então, nem sempre é o menor cliente. Eu posso ter um cliente que só emitiu uma nota por mês, mas ele quer me forçar a fazer as regras dele, ele vai ser um cliente corporate. Dúvida. Receita importa aqui? Quanto o cara fatura? Então, receita importa para essa categorização. E complexidade importa. Tá. Mas esse nível de atendimento é a base principal. Porém, um cliente Smart dificilmente vai faturar mais do que 50 mil no mês. Tá. Dificilmente. Mas ele poderia faturar 100 e ser Smart? Ele poderia se o pacote Smart atender ele. Tá. Né? Se o pacote Smart atender ele poderia. Não vai ser o mesmo preço, não vai ser o mesmo preço que quem fatura mas vai estar dentro do range de atendimento do cliente Smart. O Smart PME e Corporate está mais relacionado ao nível do atendimento que ele recebe, o nível de personalização que ele tem, do que do tamanho dele. Mas, naturalmente, uma grande multinacional não cabe em ser Smart, porque essas limitações são coisas que ela não vai aceitar nunca. Eu fico pensando muito mais em questão de objeção comercial, né? Porque pode chegar o cara lá, fatura 200 pau por mês. Não, eu quero ser Smart, isso aqui me atende. Então, não é só isso. Ele vai ser um Smart caro também. Entendi. Porque o que define o preço... Não é necessariamente esse não é a categoria. Não é a apenas. categoria. O que define o preço são as características da empresa dele dentro dessa categoria. Saquei. Ele poderia ser um cliente de 200 mil como Smart, mas não faria sentido. Não faria sentido, não tem cabimento pra gente. E dentro das categorias tem os planos. Tem 3 planos dentro do Smart, tem 3 planos dentro do... Né? Entendi. Dá pra fazer isso. Agora, entrando no que você trouxe em seguida, era sobre o onboarding, né? Exato. Como que é essa entrada do cliente? Bom, a primeira coisa é que eu aderi à trade do sucesso do cliente. Você vai ter em alta no mercado. Mas eu não vou botar dessa forma não, cara. Eu entendo que o sucesso do cliente, e isso eu tenho discussões grandes em grupos de contabilidade, porque tem contadores grandes que isso aí é uma grande baboseira, isso é uma besteira. Isso aí. Aí ele tem um gerente que faz exatamente como o sucesso do cliente. Só botou outro nome, entendeu? Na prática... talvez não precisa ter esse nome, talvez não precisa ser um departamento com a estrutura que eu tô montando, mas... eu quero saber mais sobre isso. Talvez os labels não precisam ser os mesmos, mas uma empresa muito pequena de contabilidade, você concorda que o dono conversa com o cliente? Uma empresa pequena de contabilidade, sim. 5 pessoas. Total. Você fala com o dono a hora que você quiser. O dono você deixou de pagar alguma coisa, o dono te liga. Quando que o sucesso do cliente, na minha opinião, se torna essencial? Quando o dono não tem mais tempo de fazer isso. Total, também concordo com você. Ele substitui a atenção que o dono daria num negócio menor. De preferência de forma preventiva. Isso. Porque esse é o ponto, entendeu? Porque se for no remediado, aí vai continuar sendo dono. Agora, se a ação vem preventivamente, aí é legal. Perfeitamente. Então, hoje a gente tem uma pessoa de sucesso do cliente, né, que é a Marcinha. Márcia entrou na empresa e no começo ela entrou sem nenhuma função. Certo. Meu pai dizia, entrou para pegar papel no chão. Sem nenhuma função é muito bom. Não, ela foi indicada de uma pessoa
A minha mãe que foi assim, não, consegue alguma coisa na sua empresa? É gente boa. A minha empresa não era profissional. Hoje isso tipo assim, não existe, entendeu? Entendi. Mas naquela época, tipo assim, não, o departamento precisa de alguém aqui para ajudar em algumas coisas, traz ela aí e tal. E ela não entrou assim para fazer uma função contadora, ela entrou para ajudar ali, administrativo, né? Entendi. E aí nessa ocasião, né, o meu pai ele deixou um setor de legalização, é legal essa história, é um setor de legalização com 2 despachantes. Tá. E eles faziam uma coisa que hoje eu acho abominável numa empresa, que eles eram meio que uma empresa à parte. Eles estavam dentro da minha empresa, vestindo a minha camisa, só que a regra era dele. Então, eles faziam lá o trabalho dele, do jeito dele, pegava para fazer e eu pagava uma comissão. Então é como se fosse um terceirizado, mas que tá dentro. Sei. E que para mim isso é abominável. Concordo. Não vive sua cultura, ele joga o jogo dele. Dois camaradas, gente boa demais, gosto deles demais até hoje. E aquilo me incomodava. E aí um deles saiu, porque saiu mesmo, e eu comecei a montar uma estrutura. Foi o primeiro departamento montado pelo Álvaro. Tipo assim, eu pari o departamento lá, botei regra, botei processo, construí. Foi o BPO financeiro e o legalização. São os 2 departamentos que nasceram na minha... Sua gestão. Na minha gestão, né? Como departamentos, como estrutura. E aí, a Márcia acabou entrando nesse departamento. E eu fiz uma divisão que, na minha cabeça, a gente tem que pensar igual fábrica, né? Igual tempos modernos, Charlie Chaplin, né? Aí o outro vai lá e... Cada um faz um pedacinho, entendeu? Se você é empresário de contabilidade, tá aí assistindo, e não entende que a sua empresa é uma fábrica, procure clientes grandes. Sim. No mínimo. Que é o fator de produtividade, né? Porque, cara, você tem que ter pequeno, você tem que ter fábrica. Então você tem que ter a mentalidade da fábrica. Você pode não estar perfeito, mas você tem que ter a mentalidade da fábrica. Sim. Aí eu me lembro que eu defini, em vez de ser cada um por si como era antes, era a Márcia atende o cliente, conversa com o cliente, é contato do cliente, e o Jonathan, que era um pouco mais tímido, agora tá soltinho, danado, mas era mais tímido, é o cara que não se reporta tanto com o cliente, e legalização é um negócio que ia muito na rua, né? E que vai pra rua. Então ele não tem tempo pra ficar atendendo o tempo todo, tá na correria. Hoje menos, né? Hoje menos, mas naquela época ele ia pra caramba, fazia tudo isso. Total. E ela ficava ali na comunicação com o cliente. E aí começou a acontecer uma dinâmica muito interessante. Ela dava um atendimento tão legal que quando o cliente entrava de fato na empresa, o cliente ficava ligando para ela para tudo. Para qualquer coisa. E quando ela dizia, não, cara, mas olha, é que eu sou da legalização, sua empresa já foi legalizada. Daqui para frente, o cara, não, não, eu tô bem, você tá me atendendo bem. Tipo assim... Criava uma conexão. Tinha, entendeu? Parecia um enterro quando tinha que dizer pro cliente que você não falava mais com ele, né? E, obviamente, ela, como tantos outros lá no escritório, estavam fazendo suas carreiras, estão andando. E aí a gente começou a pensar no sucesso do cliente, porque começou a ter deficiência de eu não estar dando mais uma atenção direta. Certo. Né? Eu não ter mais aquele tempo para dar. E aí a gente ficou pensando, tentamos, vamos contratar alguém, vamos fazer, não sei o quê. E aí um dos meus sócios trouxe a ideia, falou assim, cara, mas os clientes gostam tanto de tratar com a Márcia, será que ela não é a pessoa ideal? Né? A gente chama ela de Marcinha Para-Raia. Que ela atrai, entendeu? O povo vai nela, né? Não sei se você sabia desse apelido. Marcinha Para-Raia é muito bom. Mas é bom, né? Mas tudo, porque assim, é a pessoa que atrai, mas atrai por uma coisa boa, porque o cliente está... Total. Entendeu? O cliente vê uma confia referência, nela. confia e tal. Nela. E aí, né, a gente, cara, acho que essa função é para ela. Tá. E ali começamos um departamento onde ela vai atuar tanto no onboarding quanto no sucesso do cliente, nas 2 etapas, né? Se a gente, né, sendo maior amanhã ou depois, isso pode se desconectar, mas hoje ela atua nas 2 frentes. Então, o cliente ele assinou o contrato com a gente, ele vai ter uma reunião que vai ser liderada por ela, né? Como é que você chama essa primeira reunião?
Eu não sei como é que eles estão chamando, né? Eu não sei se eles estão falando onboarding mesmo ou talvez integração. Integração, eu acho que é um nome bem utilizado. Integração, beleza. Eu não sei qual é o nome que eles estão usando de fato. Mas integração do cliente. Isso. Tá. E essa reunião acontece aonde a gente, né, mostra para o cliente como que ele anda dentro da nossa empresa. Perfeito. Ou seja, olha, tem esse sistema aqui, é por ele que você recebe a guia, é assim que acontece. Muito top. Né? Pega na Vocês mão, levam as pessoas das outras áreas para essa reunião também? Representantes ou não necessariamente? Então, quem começou a fazer essas reuniões fui eu. Certo. Então, em algum momento, era eu que fazia essa reunião de integração. E eu levava todo mundo. E eu achei que não valia a pena. Pelo parar o tempo de todo mundo? Não só isso. Acabava virando uma reunião para falar dos assuntos técnicos. E não era o objetivo da reunião. Total. Entendeu? Então, como que é hoje? Né? Até recentemente a gente teve um caso que aconteceu isso. O objetivo dessa primeira reunião é mostrar o caminho da AEC para o cliente, que é genérico, não precisa saber nada técnico para isso, só precisa saber como que anda, com quem que fala, como é que vem, como é que chega o boleto, quando vai acontecer cada coisa, quando vai acontecer cada coisa, como que tudo funciona na empresa, quais são alinhar as expectativas do cliente, a questão do SLA, a questão de tudo, tá tudo arrumado. E buscar dele quais são as dores dele. Perfeito. Então, naquele momento, ele vai dizer, cara, eu nunca consegui entender o imposto que me mandam. E não sei o que, não sei o que lá. E aí, ao invés de trazer o técnico nessa reunião, o que a gente está concluindo é que faz mais sentido, cara, esse cliente, ele não consegue entender o imposto que manda para ele acha que ele não deveria pagar um imposto tal, ele tem uma determinada dúvida se ele pode demitir uma pessoa que ele está querendo fazer isso, aí eu marco uma reunião com o técnico. Vou fazer uma pergunta para você. Entendeu? Você tem esteira de produtos lá? Hoje o cara começa por aqui e depois ele tem outros caminhos para ele consumir? É uma coisa que a gente está construindo ainda. Porque tem uma coisa, cara, que a gente faz, o nosso processo de... A gente tem CS um pouco mais de 2 anos. Sim. E é engraçado porque você contando conecta muito com o nosso momento. Sabe por que eu resolvi investir na área de CS? A princípio, a gente colocou um sócio para puxar essa frente. Por quê? Qual que era a estrutura da Moonflag, né? 2 anos e meio atrás. A gente tinha uma equipe que estava aumentando, então de 10 foi para 12, para 15 pessoas, e a nossa intenção sempre foi formar os líderes dentro da empresa, mas você não consegue em 2 anos de empresa ter líderes formados. Não consegue. Então a gente viu no CS uma forma de destravar um pouco a atribuição do atendimento mais... Até de um termômetro assim, de 0 a 100, o atendimento até 70, o CS resolve muito bem e... Cara, dá mais autonomia e a empresa rodar mais. E o CS foi uma forma que a gente encontrou para isso. Pô, não tem uma liderança formada nesse momento. Mas, se a gente montar uma área de CS, a gente pode construir uma jornada que pode agir preventivamente e eliminar esses problemas. E hoje, e foi de fato, funcionou muito bem. Hoje a gente tem uma equipe de liderança com 9 pessoas, né, contando comigo. Então, não necessariamente ele vem para essa finalidade, só que ele vem para uma outra, que é fazer o cliente de fato andar rumo ao sucesso dele aqui dentro. E o que a gente tem feito na integração, que é muito legal, por isso que eu te perguntei, porque nesse momento que os caras trazem as dores, que eu acho que ele é determinante esse momento, o que fez o cara mudar pra você, o que fez o cara contratar, qual foi a escolha, porque ele vai trazer várias dores. E aí, nessas dores, é interessante, né? Você tem um perfil do cliente, imaginar, ó, esse cliente ele fatura tanto, ele tem tantas pessoas, ele tá assim, 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 assim. Aí a gente bota um score nesse cliente. Então, de acordo com as respostas-chaves que ele deu, o score dele pode ser de 1 a 5. Legal. Esse score serve para quê? Capacidade de expansão dele dentro dos projetos que a gente tem aqui e o quanto ele é alinhado com o nosso perfil de cliente ideal. Então, seria um score... Se o CS colocou um score 1, primeiro que uma coisa, um ponto de atenção, porque o comercial vendeu se o cara tem score 1. De acordo com cruzando com o nosso ICP. Se ele tem um score 5, cara, show, é esse cara que a gente tava buscando, então maravilha, esse cara aqui... É esse que a gente vai tentar... Cara, a gente precisa levar ele... Cara, esse falou é um insight muito top. Assim. Só que assim, o score 5, tipo assim, ele contratou um produto X. Só que esse cara vai ter várias dores, eu tenho vários produtos, e ele é score 5. Fui eu, né? É verdade também. E ele é score 5, ele contratou um site. Pô, cara, mas peraí, esse cara, ele é score 5, ele tem potencial para expandir, ele tem uma capacidade de crescimento, porque não é só vontade de expandir, o cara que a gente avalia. Pô, eu tenho muita vontade de expandir, sou um contador, por exemplo. Só que eu tenho um colaborador aqui, tô sozinho, tô no comercial, tô me virando. Pô, esse cara não pode ser score 5, porque ele não vai conseguir absorver muitos clientes. Agora, aí você riu, pô, estrutura, liderança, governança e tal, pô, o cara consegue absorver mais, então ele é score 5. Porque ele pode crescer no longo prazo com a gente, então assim, tem algumas avaliações, e a partir desse score a gente vai mapear esse cara para expansões, e até mesmo
mesmo, eventualmente, é uma informação muito rica para eu usar, para eu entender minha carteira. É uma parada muito legal, por isso que eu queria dar esse disclaimer, que essa dica para quem tá nos vendo também. Enquanto você estava falando, assim, e isso é importante. E a outra coisa que a gente faz é que, você lembra que eu falei do back-office? Cara, o maior problema, você contador que está assistindo a gente, eu tenho certeza que você já tem um parceiro para fazer SST, para fazer um monte de coisa, né? Total. Você tá lá um monte de coisa. Mas não acontece com você que quando você vê, o cliente já contratou e não foi com você? Total. Isso acontece muito. Total. Por quê? Porque você não soube comunicar para ele Isso aí. que você Tem o produto. tem o produto. E isso é uma coisa, cara, que tem que ter muito tato. Porque senão você vira aquele vendedor que faz assim, aí abre Não é a ideia. um monte de coisa. É tipo o Resident Evil, tinha um cara lá, um contrabandista. Então, como que a Márcia hoje, né, tá estruturada? Né? Ela tem o departamento de CS, acaba sendo um departamento de vendas, né? Ele é o farmer, né? Eu gosto de chamar mais dessa maneira, porque realmente ele vai vender mais muito tailor-made, né? Não, ele é o cara que é o seguinte, cara, a gente tem um conjunto de coisas. Ele é o cara que sente a necessidade. É isso aí. Por quê? Porque tem essa conversa inicial, mas também tem as regulares, que ele vai conversar. Como é que você tá? Como é que tá? Eu ia perguntar isso agora, de quanto tempo as regulares? Rapaz, tem que falar com eles. Tô te dissecando aqui em relação a CS, eu tenho muito bom. Exatamente. Mas tem as conversas. Eu acho que a meta seria acho que de 3 em 3 meses. Entendi. Eu imagino que é um bom período. Todo mês não faz sentido, não tem nem tempo pra isso. Não tem nem tempo e não tem volume de informações às vezes pra tratar, entendeu? Vai ficar chato. Fica chato. Então, assim, o que ela faz? Por exemplo, nossa, que legal, né? Você vai contratar funcionários e tudo. E o ponto eletrônico? Qual que você vai usar? O cara fala, cara, eu tô vendo isso. Não tem problema. Toma. Tá, entendi, né? Você sabe que tem segurança do trabalho, isso aí já tá tudo resolvido pra você? Ah, não tá. Toma, entendeu? Então a gente tem ali uma gama de produtos que não são produtos que são assim, vai rentabilizar a EC, né? Alguns têm mais potencial, outros têm menos. Certo. Mas o que mais me preocupa é que ele esteja dentro do meu ecossistema. Perfeito. Concordo. É que ele esteja ali, ó. Por quê? Uma coisa que eu acho que a gente nunca tem que deixar é o cliente conversar com o nosso concorrente. O cliente não tem que conversar com o meu concorrente. Então, se ele não está fazendo SST com a minha pessoa, ele pode estar fazendo SST com uma pessoa que tem um contador debaixo do braço. Sim. E acontece. E quanto menos você tiver isso, melhor. Quanto mais dentro da sua, e você se ajuda. Porque, por exemplo, às vezes, um SST mal feito gera uma fiscalização trabalhista. É isso que eu ia falar, eu ia trazer esse ponto. Porque aí aquilo me dá trabalho, aquilo me dá dor de cabeça. E outra, a gente às vezes... E eu vou ser mal visto amanhã ou depois. O contador, às vezes, ele vai fugir desse lado da venda para não ser o cara chato. Pô, mas eu não quero ficar ofertando. Só que aí que tá, mano. Às vezes, é essa oferta que vai livrar tanto o cliente quanto você de dor de cabeça futura. Então, a gente tem que desassociar a venda da coisa chata. Eu tô empurrando algo, detesto essa palavra em vendas. Isso. E sim, não, cara, eu tô ajudando o cara. O cara é uma empresa. Ele é uma empresa, ele precisa cumprir algumas coisas como empresa. Volto para o que eu te falei. É do back-office, é na minha mão. É isso aí. E eu acho que é uma mentalidade para ser trabalhada no mercado. Se é no back-office, tem que estar na minha mão. Eu tenho que ter alguém para resolver. Sabe? Não tem que ter nenhum tipo de vergonha de oferecer. Ou não sou eu. Pô, se tem muita relação comigo, se é um negócio muito interessante que vale a pena ser eu, pode ser eu. Se não vale a pena ser eu, alguém que eu confio, né? Remunera ou não remunera. Tem vários caminhos, né? Então, assim, dessa forma que eu enxergo. E esse departamento de CS, cara, ele tem trazido ótimos resultados, cara. Ótimos resultados mesmo. A gente tem uma cultura lá no escritório, que é a cultura do uau. Toda vez que um cliente faz um elogio, isso vira uma publicação interna nossa, uma comemoração, massa, entendeu? Isso é legal. E a maioria dos uaus vão vir em reuniões do CS. Total. Porque faz parte. Faz parte. Então, até isso, sem ter essa figura, a gente não ia saber, né? A gente não... Então, assim, o objetivo do CS é esquentar a relação, entendeu? Não deixar a relação esfriar. Sim. E acaba sendo também um ombudsman, né? Que
a palavra doida lá, que é o local onde o cliente reclama. Então, qual que são os níveis de reclamação na empresa? Você tem a pessoa que te atende, você pode reclamar com o chefe dela. O chefe dela, você acha que não atende, você pode reclamar com o CS. Escalando, né? O CS não te dá resultado, você pode reclamar com a diretoria. A diretoria não te dá o resultado, você vai ligar a prova, entendeu? Então, assim, graças a Deus não recebo distante, ligações. né? Graças a Deus não recebo ligações. Mas, assim, uma coisa muito interessante é que quando bate lá na Márcia, isso foi uma coisa que a gente teve que conversar com ela. Né? Eu tô falando muito dela aqui, mas é porque o tema é esse, né? Claro. O tema foi o CS, né? A gente teve que conversar com ela e falar assim, cara, olha só, calma aí, porque nem sempre o cliente tem razão. É isso aí. Porque ela vinha bem braba. Porque esta empresa não fez certo, que não sei o que, que sei o que lá. Deixa eu falar assim, calma aí. Você tá achando que o cliente tá certo, mas ele não tá. E muitas vezes ele não tá. Mas é legal, né, cara? É legal. Esse é o papel dela, ela tem que pegar pelo cliente. E ela, tipo, pega pra ela. Tipo, legal. Não pode deixar que isso aqui... Não... É isso aí. E ela não é de departamento nenhum. Faz muita diferença. O gerente é contaminado. Porque o gerente tem o seu subordinado ali que ele quer defender também. Com certeza. Que nem sempre quer bater. Que tudo bem, também entendo que faz parte do papel dele. Ele tem que estar pelos seus. E eu não quero que ele tire isso. É isso aí. Ele é líder. Ele é líder, ele precisa ser esse cara. Ele precisa ser esse cara. Mas pro cliente, falar com uma pessoa que se você fosse botar uma balança, ela estaria 75% do lado dele, só 25% do nosso lado, é muito legal. Total. Né? Inclusive, fica a dica aí, né? Acho que o CS tem que ser uma pessoa muito desconectada da operação mesmo. É tipo um departamento, cara. E ele vai estar mas não é só um departamento. Não pode ser uma pessoa que veio do departamento. Não sei se é o perfil ideal, entendeu? Sim. Eu conheço, gente, eu conversei com um amigo nosso. Um abraço aí pro Diogo da Especialistas. Legal. Que ele estava me contando que ele tem gerente de atendimento, ele é um dos que não gosta da palavra CS, mas o que ele tem é um CS. Só que ele dá outro nome. Mas esse gerente de atendimento dele, ele traz uma turma de telemarketing, cara. Não, o cara era gerente de telemarketing da Vivo. Pô, cara, porque na maioria das vezes, o cliente quer mais alguém que escute, alguém que corra atrás de quem resolve e que vá até o fim na reclamação dele e garanta que está tudo resolvido. Ele não quer conversar com quem resolve no sentido de vai botar a mão para resolver. Ele quer conversar com quem resolve no sentido que eu só vou fazer uma ligação e vou resolver tudo. E o problema vai estar resolvido. Eu não preciso ligar de novo. Né, você parar a pensar. Tá entendendo? E normalmente essa galera assim, né, que vem de vendas, de atendimento, tem muito essa cultura, né? Tem. De defesa do cliente. Total. Faz todo sentido. Cara, dentro de todo esse arco do CS que a gente construiu, foi uma grata surpresa aí da conversa, porque é um assunto que eu gosto bastante também. Eu queria perguntar pra você, assim, eu vi que em alguns conteúdos que eu assisti seus, esse foi um assunto também abordado, eu queria trazer ele pra cá, que vai de encontro com esse relacionamento com o cliente. A gente vê uma mudança de protagonistas à frente de empresas no tecido empresarial brasileiro. Falei bonito agora. Nossa. Mas o que acontece? Em outras palavras, muita gente jovem à frente de empresas. Muda o cenário de comunicação. Como eu me comunico com o cara que era cliente desde quando seu pai estava à frente do escritório, é um tipo de comunicação. O cara que tem 28 anos, que era a idade que você tinha quando assumiu o escritório, que é a idade que eu tenho, inclusive, vou fazer 29 agora mês que vem, muda o que eu estou buscando na comunicação com a contabilidade, o que eu quero da contabilidade. Muda tudo. Todos os meus anseios sobre contabilidade são diferentes do cara que vem dessa velha guarda. São duas mudanças. Uma mudança é a questão etária, né? Total. Eu, com 28 anos, tinha outra coisa. Não, e a outra coisa é a geracional. Que é o 28 anos que nasceu em 80, que nem eu, do 28 anos que nasceu em 90. É isso entendeu? Aí. Cara, o que você enxerga de todo esse fator de transformação realmente dos empresários à frente? Porque muda bastante. Eu acho que isso, primeiro, na minha cabeça, eu enxergo um ambiente de oportunidades muito grande, mas, ao mesmo tempo, uma necessidade de adaptação. Sim. Cara, isso faz muito sentido. Eu gosto muito de um camarada que chama Ricardo Jordão. Legal, que é de vendas. Ele foi uma das pessoas que soltou algumas coisas.
eu não vou nem atribuir a ele, né? Eu vou atribuir ao fato de que eu ouvi aquilo no momento certo que eu precisava ouvir, entendeu? Legal. Mas eu gosto muito da visão que ele tem. É uma visão muito da empatia e tudo. E ele falou uma vez uma coisa que mudou muito a minha postura. Eu buscava ser aquilo que eu entendia que o meu cliente queria. Então, o meu cliente, ele espera que eu apareça de terno, ele espera que eu fale assim, ele espera que eu fale assado, como exemplo. Aí eu vou lá e boto o terno e tal. E eu percebi, cara, que faz mais sentido eu ser o mais autêntico possível. Total. E é por isso que a nossa camiseta é essa. Uhum. E eu atrair quem gosta disso. Uhum. Faz muito mais sentido do que... E aí você me pergunta, você faz a sua pergunta, e aí eu te falo, cara, eu quero ser o mais autêntico possível, e se essa galera nova se conecta, que legal, senão eu vou me conectar com a galera da minha idade mesmo, entendeu? Uhum. Eu acho que a gente tem um fit muito bom com o empresário de 30 anos, hoje, porque a gente é muito tech. Sim, total. A gente é... A minha empresa é uma empresa anti-burocracia, eu odeio burocracia. Então a gente só tem as regras minimamente necessárias. Eu acredito que é melhor você tratar a exceção como exceção do que evitar que tenha exceção. Uhum. Entendeu? Muitas vezes você fala assim, não, eu vou botar aqui esse mega negócio aqui porque vai engessar a operação todinha porque nós temos uma exceção e eu vou te dar um exemplo. Uma vez lá no Scale, do Pedro Neri, uma pessoa, ela falou o seguinte, cara, eu tenho um processo para fazer o imposto do meu cliente, para mandar e tal, todo um processo arrumado, e eu tenho um cliente que deu uma mancada e eu tomei uma multa de 100 mil. Uhum. E, pô, me quebrou, né? Acabou de acionar o seguro, não sei o quê. Só que aí eu fiquei pensando, eu vou botar este item aqui no nosso processo, essa multa não teria acontecido. Só que aquele item faz o serviço dela para os clientes menores, dá prejuízo. Porque aumentou a burocracia pra caramba para evitar um problema. Ele falou assim, cara, se esse mesmo problema tivesse acontecido... Porque ela falou o seguinte, esse era o cliente dela que era descolado, era muito maior do que a base dela. Entendi. Era o cliente menina dos olhos. E ele fala, aí o Bruno Silvestre, que é um cara de processos do nosso mercado, né? Sim. Ele falou pra ela assim, ele tava no meu ambiente, falou assim, cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tinha esse cliente totalmente diferente e tudo mais, você quer implantar um processo para todo mundo para evitar essa multa de 100 mil que teria sido uma multa de R$500 nos outros clientes? Uhum. Não é melhor você entender que esse cliente é uma exceção e aplicar só nele? É o famoso matar a vaca para tirar o leite, sabe? Então, cara, nem todo processo que funciona para um perfil de cliente funciona para o outro. E por isso que essa coisa do Smart PML, de ter essas coisas, elas fazem muito sentido você ter essa separação quando você tem clientes muito heterogêneos, porque você não pode tratar os iguais... os desiguais igualmente. Sim. Os desiguais precisam ser desiguais, né? Precisam ser desiguais e tratados assim, como tal, né? A pergunta que você me fez tinha alguma resposta que eu acho que estava aqui na conclusão disso. O que acontece, né? Eu percebo que talvez para você respondeu bem como é que você enxerga isso, como é que você se posiciona. Isso. Lembrei. Só que eu quero também que você traga... Lembrei o fim da meada. Para mercado. É porque eu ia justamente chegar. Então, assim, a minha postura é... A gente desenha a nossa empresa para ter a cara que a gente se sente mais confortável. Perfeito. Né? A gente gosta de tecnologia, a gente vai ser tecnológico. Uhum. Se você não gosta de tecnologia, você não precisa ter a empresa mais tecnológica do mundo. Total. Entenda que você vai atrair o público que gosta menos de tecnologia. Aí você fala, mas todos os jovens gostam de tecnologia. Aí você está falando de um planeta que eu não vivo. Porque eu conheço um monte de jovem que odeia tecnologia. Uhum. Entendeu? Inclusive, se for médico, então... odeia vezes 2. Exatamente. Tá entendendo? Os caras não querem, entendeu? Fazer um login, não quer, entendeu? Quer conveniência. Quer conveniência, entendeu? Então, assim, o que eu acho? Eu acho que faz mais sentido você moldar a sua empresa, a sua visão,
e você entender se está casando com esse perfil novo. E você não precisa atender ele. Não é obrigatório. Total. Entendeu? Porque a pessoa olha assim, não, esse perfil novo, para eu atender ele, eu vou ter que... Cara, mas você precisa atender ele. Essa é a minha provocação. Você precisa atender ele. Sim. Né? Então, acho que é isso. Acho que é você atrair os que... Voltar essa luz não talvez necessariamente para o público, mas primeiro para o autoconhecimento, né? Talvez isso, o que a minha empresa é, qual é a posição dela no mercado. E eu acho que há espaço para trabalhar de diversas maneiras, eu concordo. Agora, é lógico que você tem, às vezes, um perfil mais jovem que questiona coisas que o perfil antigo não questionava, mas que eles têm razão. E tu precisa rever algumas coisas, né? Vou te dar um exemplo. Cara, olha só, eu não falo no WhatsApp. Não, a minha empresa, ela não fala no WhatsApp porque eu acho que o WhatsApp é ruim, não tem histórico, esses sistemas não funcionam. Tô aqui, né? Conjecturando. Claro. Mas, cara, 2025 não tem como ter WhatsApp. Então aí não dá. Aí não é estilo. Entendeu? Aí não é sobre estilo. Não, então, é sobre necessidades básicas. É sobre necessidades básicas. Então, só para deixar claro que eu não tô querendo dizer que você vai fazer o que você quiser. Você tem que ser aderente ao mercado. O mercado manda. Exatamente, entendeu? Então, assim, agora, dentro de tipo assim, cara, a minha empresa, ela vai se conectar muito mais com o empresário de 50 do que com o empresário de 20 e 30. Sim. Isso não é um problema para mim. Entendeu? Não, eu concordo com você, desde que você tenha um plano, desde que você tenha você esteja consciente das decisões que você está tomando. Esteja consciente, faça marketing para esse pessoal, se vista adequadamente, entendeu? Total, eu acho que não é para ser um problema mesmo, eu concordo com você. Tem uma coisa que eu queria, né, perguntar para você, que conecta um pouco com isso, conecta com o mercado. Eu acho que não tem como a gente não falar com todas as evidências que a gente tem de avanços de tecnologias, principalmente as AIs, né, seja generativas, ou seja, sei lá, informação de automações, enfim, isso vale para marketing, né? A gente vê, tipo, geração de imagem num nível que a gente nunca viu com AI, a gente vê, assim, sabe, as big techs, elas podem a qualquer momento fazer a campanha do cara ele apertando um botão, isso já tem hoje caminhos mais fáceis, então acho que todos os mercados estão meio pensando qual é o impacto real da AI no meu segmento, como que eu posso driblar isso, ou melhor, usar isso ao meu favor no futuro e até o mais importante, como que eu não viro um cavalo no sentido de ultrapassado frente a um carro que está sendo lançado. Eu adoro esse exemplo do cavalo. Deixa eu pensar sobre isso. Exato. Então, como que o contador faz para não ser um cavalo que vai ser ultrapassado no sentido metafórico aqui da inovação, né? No seu ponto de vista, para a gente caminhar para uma mensagem final, qual que é a tua visão sobre isso, cara? Eu acho que o ser humano é o próximo cavalo. Tipo... Eu acho isso. Muito bom. Que isso é uma coisa. E aí, o que eu quero dizer com isso? O cavalo da antiguidade, e quem me conhece já ouviu essa história várias vezes. Você trouxe, eu achei legal você trazer o cavalo, porque eu exemplo uso demais. Ah, é mesmo? Legal. Bateu certinho. O cavalo, ele era essencial para o ser humano. Sim. Ele era transporte, ele era trabalho, ele era companhia. Cara, um homem sem um cavalo não tinha dignidade em determinado momento da história. Sim. Entendeu? O cavalo era o melhor amigo do homem, não era o cachorro. O homem tinha que ter um cavalo. E a gente transicionou para cavalos que ainda existem. Total. Mas que servem para esporte, né? Que é para colecionar, que é no trabalho do campo, que é para usos muito específicos. E a gente está indo para um lugar aonde eu, infelizmente, enxergo que muitos humanos perderão a utilidade. É duro, mas eu não consigo ver diferente. E você vê, eu vou falar o Elon Musk porque é da moda, mas está longe de ser ele o cara que começou a falar sobre isso. Começa-se a discutir renda básica universal. Sim. Porque no momento em que alguns seres humanos não têm como produzir, porque nada que eles fazem é capaz de ser melhor do que uma máquina, sim, né? Produzir comida, falando do básico aí, você começa, né, a ter uma ociosidade, que talvez é melhor você pensar numa renda universal, e o ser humano ali, ele vai se dividir em castas, né? Você vai ter a casta do cara que tem uma renda universal, e eu tô falando de um futuro
utópico, não tô falando do distópico. Se você tá olhando pra isso, nossa, coisa horrível. Não, esse é o que tá tudo certo. Pode ser pior, né? Podemos ir pra Matrix, podemos ir pra outros lugares. mas assim, tô falando sem as máquinas se revoltarem. Certo. Tirando isso de lado, né? Que é uma possibilidade real hoje também, não é uma viagem. É possível, né? Sim. Só não vai ser do jeito que a gente imaginou. Imaginou os Transformers lá, destruindo. Não, vai ser... Muito cinematográfico. Vai ser o avião se jogando nas coisas, né? Sinistro. Vai ser os carros autônomos se batendo no outro, se jogando as pessoas fora, as casas pegando fogo sozinho. Vai ser mais nesse sentido, né? Entendi. Do que eu acho que um robozinho humanoide. Que a coisa mais burra que uma máquina pode fazer é fazer um humanoide, né? O humano não é um formato adequado para as coisas. Tem outras opções melhores? Exatamente, entendeu? Você vê, eu tô fazendo até cachorro, tipo cachorro. Sim, eu Tipo, vi. faz sentido ele ser mais híbrido, né? Mas voltando para o nosso papo, o que acontece? O ser humano vai ter o cara que vai viver numa renda universal, fazendo arte, fazendo algo que ele queira fazer, e vai ter a galera que faz as máquinas funcionarem e que vai ter valor. Então, seria uma sociedade onde tem uns super ricos, o comunismo que deu certo, entendeu? Essa é uma possibilidade. Agora, tangenciando aqui para o nosso assunto, eu enxergo o seguinte: na realidade de hoje, se o seu trabalho ele não é um trabalho, né, que seja mais que eu vou tô gaguejando aqui para pensar, falando. Complexo. Porque eu tô procurando as palavras para me expressar melhor, para depois não falar, não era isso que eu quis dizer, né? Eu acho que assim, se a sua profissão tem a possibilidade da IA envolvida, seja o cara que opera a IA. Entendeu? Total. Porque o único jeito de você se garantir é você estar por trás da IA, enquanto ela precisar de você também, né? Mas acho que ainda demora. Então, assim, vai ter os seres humanos que se usufruem das coisas que a IA está fazendo, e vai ter os caras que estão fazendo os prompts hoje, né? Não sei até quando a gente vai fazer prompt. Né? Eu estava assistindo um podcast, o cara falava lá que é insustentável a IA do jeito que ela é hoje e que talvez a gente esteja prestes a uma revolução, como a gente falou, né? Que o microchip, todo ano ele diminuía de tamanho, diminuía de tamanho, e a gente já chegou no limite físico deles, aí fomos pro quântico. Agora tem a física quântica, que a gente vai para outro limite agora. Sim. Então, eu acho que a IA que a gente está vendo hoje, cara, é uma superfície da superfície. Entendeu? Você imagina que você tá vendo isso daqui, mas para baixo, cara, vai ser muito grande isso aí. A gente tá no começo de uma brincadeira. Grande, exponencial e rápido. Então, assim, eu já desapeguei da ideia de morrer de velho. Pode ser que eu não viva até lá. Mas fora de brincadeira, o que eu vejo é o seguinte, a gente não sabe, né? Falando fora de brincadeira aqui, muita coisa que é piada, né? Mas falando sério, a gente não sabe para onde vamos. Está absolutamente, ninguém consegue prever para onde a gente vai, porque ninguém consegue enxergar o que é uma máquina ensinando a outra. A gente não consegue enxergar isso. O ser humano não consegue enxergar isso. Então a gente não sabe para onde a gente vai. Mas a melhor chance de você ser útil nesse futuro é você ser o cara que opera ela e não o cara que fica só esperando chegar as coisas para você. Então, você que está assistindo daí, hoje você pode começar a entrar lá no ChatGPT, fazer prompts. Você pode começar a dar uma olhada no mercado contábil. A gente tem o N8N, Make. Tem. Eu evito os estrangeirismos, porque eu até falo inglês, mas eu evito. Sim, mas é o N8N. Tem o... É que o meu é marqueteiro, né, cara? Então a galera é só isso, não tem jeito. Então, assim, tem o N8N, tem o Make, tem Make, como é que faz, tem Python. Programar em Python. Eu diria o seguinte, eu tenho feito muitas palestras sobre respeite o seu momento na tecnologia, né? Eu quero fazer ela online em breve, vou te mandar. Palestra muito legal, cara, você vai gostar de assistir. Que é sobre o contador crescendo e a tecnologia crescendo com ele, quais são as fases. E eu deixo claro, cara, se você tem uma empresa hoje que fatura acima de 150 mil por mês, 200, não tem ninguém programando nada lá dentro. Você não tá brincando de... Não tá jogando o jogo certo. Você não tá jogando o jogo certo, mas definitivamente você não tá no jogo certo. E agora a gente tá num momento que você não precisa nem ser programador. Eu tô programando, cara.
sem ser programador, cara, porque a IA tira todas as suas dúvidas, tem IA de programação. Entra nesse jogo. Esse é o meu recado. Não fique esperando. Entra logo no jogo. Se você não é esse cara, tenha quem seja lá na empresa, para falar mais um nome aí, temos o Juan, que, né, é do nosso financeiro hoje, mas está migrando para ser de TI, né, já fez alguns aplicativos, um aplicativo de estar na API da Serpro, tá metendo lá um monte de aplicativozinho, tá desenvolvendo, e ainda tem gente externa também trabalhando. Se você não tá mexendo com desenvolver suas próprias coisas, você tá dormindo no ponto, porque o momento é esse. Perfeito, cara. Eu acho que próxima vez que você voltar aqui, a gente tem que dedicar um episódio só pra falar de inteligência artificial. Quem sabe a gente chama mais alguém também, que é um tema, acho que vai longe esse assunto. Vai longe. Álvaro, se despede aí da turma, fala onde as pessoas podem ter mais do Álvaro aí no dia a dia. Você tem um Instagram super bacana, acho que bem diferente da média também do que eu vejo no mercado. Inclusive, onde você fala muito de tecnologia. Compartilha com a galera para eles seguirem, porque eu acho que isso aqui é bem valioso. Bom, primeiramente eu quero agradecer a Moonflag, que teve toda a paciência do mundo para fazer o nosso site do jeitinho que eu queria. Né? Deixei o povo doido lá. Pois é, cara, ali é um projeto bem... Você é o meu cliente corporate aqui naquele projeto. Não, foi muito legal, né? A gente conseguiu fazer um site. Primeira coisa que eu falei assim, gente, ele me deu um preço e eu sou um cliente maluco. Eu falei assim, não, eu não quero pagar pouco. Porque isso que você está fazendo, você vai entregar template. Eu não quero template. Você não tem um produto para me entregar um negócio realmente feito ali. Você falou, não, temos. Espera aí. Eu falei, pô, tu já deu mole que já devia ter me oferecido de cara. Mas aí ele me ofereceu, a gente fechou um site que não é template, site programado, detalhado, pensado nos detalhes. Só um ponto, só um disclaimer. Lá, o que acontece? A gente não tem templates. A gente trabalha, todos os projetos são Figma. Figma to WordPress. Todos são Figma. Eu acho que no teu caso foi o número de páginas mais que a gente mexeu, que eram mais páginas, mas todos são Figma. Mas foi uma coisa que assim, não foi agora você me dar. A gente ficou ali o seu projeto detalhadamente. A gente fez embedamento de aquele foi legal, aquilo foi legal pra caramba. Sim, realmente é um projeto. Foi um projeto diferente. Tive que insistir pra sair aquilo ali. Foi. Saiu várias versões até, não é isso que eu quero mais, quero mais. É impossível fazer um projeto daquele seu com template. E uma coisa ali, a gente tá na primeira versão do site, né? Sim. Mas o que eu queria? Eu queria que a pessoa entrasse no meu site e enxergasse uma empresa que existe. Porque um template bonito, cara, pô, até é facinho. Imaginário. 2 minutos, cara, é lindo. Mas, cara, eu queria que tivesse, né, quem entrar lá no nosso site, aec.rio, isso. Só aec.rio, vai ver lá, todas as fotos que estão lá são de pessoas da empresa, não tem nenhuma foto que é de banco de dados, né, todo o conteúdo foi escrito de fato, unha, dá uma olhada, ainda tá básico, né? Porque a gente tá na primeira versão. Ela vai ficar muito legal, quero agradecer isso. Boa. E para quem tá assistindo aí, se você é empresário contábil especialmente, alvarocastro.tech. Lá você vai ver conteúdos que infelizmente tem tido pouco tempo, tem uma fila de coisas que eu gostaria de estar falando lá. Você tá andando muito bem, cara. Eu tô gostando bastante. De tecnologia, nem sempre exatamente para a contabilidade, mas dentro do universo que um contador... Não tem nada ali que um contador não pode aproveitar. Com certeza. Né? E eu quero que esse ano passe a ter coisas mais da nossa área mesmo, mexendo nos sistemas que eu uso e tudo. Né? Tô querendo até lançar agora um curso de APIs, como brincar com as APIs, que eu tenho brincado pessoalmente muito. Quero que isso saia. E espero você lá no Insta, a gente vai se conectando, né? Para quem tá no Master no Scale do Pedro Neri, né? Semana que Figura carimbada. Semana que vem estaremos lá e vai ser ótimo rever a turma. E muito obrigado pela oportunidade. Valeu. Você agora, deixa eu falar com você que é empresário de contabilidade, acompanha esse episódio até aqui. Não esquece de deixar o teu like. Inscreve aqui nesse canal, a gente está trazendo pessoas como Álvaro, que, cara, são especialistas em um pedacinho de cada coisa que vai ajudar o seu escritório de contabilidade a ser melhor no futuro, tá? Eu acho que esse tipo de conversa, que é a conversa que a gente teve aqui hoje, vale a pena você compartilhar com seus sócios, pessoas da liderança da empresa de contabilidade, que eu tenho certeza que você é uma coisa que vai agregar valor, certo? Se inscreve no canal, acompanha aí o nosso Mooncast, um episódio novo aí toda semana, a gente se vê no próximo. Valeu, Álvaro. Valeu, garoto. Tamo junto. Tchau.